Olá, seja bem-vindo a mais um Cast CMC. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o burnout, que é algo que é muito importante a gente ter o conhecimento, porque muitas das vezes é confundido com outras doenças emocionais que têm sintomas bem parecidos. Eu sou a Catiane e hoje você vai viver aqui uma conversa profunda e extremamente necessária. Se você sente que está no seu limite, cansada, sobrecarregada, vivendo muitas das vezes no automático, esse episódio, então, ele é para você. Aqui a gente vai ter uma conversa real sobre o esgotamento, lealdades invisíveis e um momento em que o corpo, muitas das vezes, obriga a gente a parar. Tá ali o nosso emocional dizendo para a gente parar, a gente acaba não parando. E o nosso corpo, ele nos obriga muitas das vezes a fazer com que realmente a gente pare. E como reconhecer os sinais do burnout e antes mesmo que o seu corpo faça com que você pare. E como rastrear e controlar e ter esse controle emocional de saber qual é o momento correto da gente parar. Tem pessoas que não param, até o nosso corpo muitas das vezes obrigar que a gente pare. E quando isso acontece, muitas das vezes já é um cansaço tão extremo e acaba virando um burnout. O seu cansaço pode ser mais profundo do que você imagina. Muitas das vezes é necessário sim que a gente pare, que a gente tenha o olhar para o nosso autocuidado. A gente abraça todas as coisas, cuida de todo mundo e esquece de se cuidar. E sem saúde a gente não consegue fazer mais nada. Agora vamos estar aqui com o quadro Café com Propósito, que é um quadro que você aí de casa também pode estar participando. É só se inscrever no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo para estar participando. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial que vai falar sobre o burnout e a cegueira emocional. O preço da gente ser forte o tempo todo. Hoje eu recebo uma mulher com uma história forte, real, transformadora, a Helena Cruciol. Ela é terapeuta integrativa, especialista em medicina tradicional chinesa. Ela faz análise sistêmica e está falando diretamente de Brasília. E a Helena, após 33 anos de uma carreira bancária de alta performance, ela viveu um burnout que impactou aí praticamente 100% da visão dela. E foi justamente aí que nasceu o seu verdadeiro propósito. Hoje a Helena, ela é escritora, ela é mentora de mulheres, ela guia as pessoas em processos profundos de cura emocional e desenvolvimento humano. Helena, seja bem-vinda ao Cast CMC. Se apresente, fala um pouquinho de você. Oi, Catiane, bom dia a todos. Então, você já deu uma boa introdução, né? Realmente, eu participei, assim, grande parte da minha vida foi no sistema financeiro, onde eu aprendi muitas coisas, muito estudo, sempre estudando, sempre lidando com pessoas, sempre num ritmo acelerado, numa doutrinação de alta performance. Isso é normal no mundo corporativo. Agora, o que não é normal é a gente achar que só isso é normal, que isso é toda a vida, e não é. E eu sempre tive, assim, junto comigo, essa questão do missão dada, missão cumprida, tem que ser feito a qualquer custo, só que esse qualquer custo era o custo da minha saúde, eu não percebia isso, né? Então, depois que eu consegui me aposentar, antes eu adoeci, né? E eu acho que se eu não tivesse adoecido, eu ainda estava no mesmo ritmo, né? Ou já tinha morrido, não sei. Helena, você teve uma carreira sólida por mais de 3 décadas. Como foi esse momento que o seu corpo literalmente fez você parar? Assim, não foi de repente. É aos poucos, né? Você vai ficando estressada, vai ficando esgotada, vai mudando o seu ritmo, vai mudando sua performance, vai mudando o seu jeito de ver a vida, vai surgindo uma insatisfação com os resultados. Então, aquele resultado não é celebrado,
né? O que você consegue não tem mais importância porque você já conquistou, então sempre o importante é o próximo passo. Isso não é bom. Isso é uma característica de enfermidade, porque se você conquista algo, existe a celebração. É que nem o nascimento de uma criança. Você gesta, ela nasce, tem a dor, tem todos os problemas, tem o planejamento, tem o futuro, mas tem a celebração. E faz parte da vida o celebrar. Quando a gente para com isso, você começa a gerar o quê? Um ritmo que não é um ritmo bom, ele é um ritmo acelerado demais. É como se fosse um dínamo, que ele vai girando, 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 até falhar, né? Simplesmente explodir, estourar. Se fosse uma máquina, né? Que você começa a girar sem parar, ela ia explodir. O corpo é assim, ele começa a ir desligando, né? Algumas partes, e vai se concentrando na parte central, que é o que dá vida pra gente, ou seja, a mera sobrevivência. Isso não é bom para ninguém, né? O certo é você manter um equilíbrio das coisas. Me conta aí como é que foi esse processo de reconhecimento do burnout, esse processo da perda de visão. Essa parte foi assim, começou com um estresse. Eu ia no médico, percebi uma manchinha nos olhos, os diagnósticos vinham assim, isso é por conta do estresse, você precisa descansar, mas falar isso para uma pessoa que está envolvida num trabalho que é muito exigente, que está sempre batendo meta, está sempre o próximo projeto, sempre o próximo passo, ou seja, é como se você vivesse deslocada no futuro. E aí até a saúde não faz muito sentido. O que é descansar? Como é que eu descanso uma manchinha nos olhos? Entende? Então eram diagnósticos que não fazia sentido. Aí comecei a usar remédios, né, colírios, corticoides, aí foram aparecendo doenças idiopáticas, sempre assim, idiopático, autoimune, idiopático, não tinha assim alguma coisa tipo, que nem catapora, né? Nossa, estourou a catapora, já sabe que é catapora, toma a vacina, passa os 7 dias, acabou a catapora. Não, a doença idiopática é algo que os médicos também não conhecem, porque cada organismo reage de uma maneira. E aí o que aconteceu? Foi agravando, foram surgindo outras complicações, até por conta dos próprios remédios, que são corticoides, são remédios de uso contínuo, né? Colírios que você precisa, assim, ser altamente controlado. Eu estava todo mês no médico para ver. Aí chega uma hora que cansa. Aí você fala, eu vou fazer o que com isso? Vou viver o resto da vida assim? E aí eu falei, não, vida que segue. Mas aí na vida que segue é a vida que segue do jeito que eu conhecia, né? Estressada, esgotada, insatisfeita, não alcançando os propósitos que eu queria. Aliás, que eu nem sabia que não era exatamente o que eu queria. Eu não imaginava que podia ter outra vida além daquela. Eu achava que se eu saísse daquele meio, daquele jeito de viver, eu não saberia viver de outra forma. Então foi meio que assim, sabe quando um soldado cai na trincheira, assim, né, todo baleado, que alguém tem que arrastar ele de lá para o hospital? Foi mais ou menos assim, né? Então, Até assim, mesmo porque, né, foram 3 décadas, né, fazendo ali a mesma coisa. No começo era legal, porque a gente tá jovem, é curiosidade, é conquista, você vai tentando, vai se frustrando, mas tudo bem, tem o próximo passo. Mas isso vai sendo acumulado dentro da gente, especialmente o aspecto emocional. Então, assim, lidar com as frustrações, você ter esperança. E não é só o trabalho, tem a vida. Tem a vida, tem os filhos, tem as férias, tem as dívidas, né? Tem os investimentos, tem o crescimento do patrimônio, quando a pessoa pensa nisso, né? Eu sempre quis ter a minha própria casa, me sentia muito mal de morar de aluguel. Então, era um esforço muito grande para conseguir isso. E quando você começa numa carreira, você não tem um salário exorbitante.
Você ganha pouquinho e vai controlando a vida. A minha vida sempre foi muito controlada, né? E isso também era frustrante. Porque quando você queria algo diferente, você se endividava. Você queria manter o controle e você não vivia. Então, era como se para todos os lados que você olhasse, a única coisa que era certa era o trabalho. As outras coisas eram meio... É como se não tivesse cola, não tivesse muito sentido. Do lado de fora do trabalho não faz muito sentido, né? Basicamente, o esgotamento é isso. Você cria um hiperfoco em algo que você quer e todas as outras coisas deixam de fazer sentido. Agora, quando você tem um bom propósito, ok. Mas quando você não tem propósito para isso, aquilo vai te esvaziando, né? No sentido da alma, no sentido mais puro do que é o ser humano. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Por isso a importância da gente ter um propósito bem claro, né? A gente se conhecer e saber realmente o que a gente quer, sem deixar de olhar para as outras áreas da vida, né? E hoje os dados mostram que a maioria dos burnout são por parte das mulheres, porque a mulher, ela acaba... O homem, ele trabalha o dia inteiro, ele vem para casa e ele vem para descansar. A mulher não, né? Ela trabalha o dia inteiro e chega em casa, tem ali uma dupla jornada, que eu sempre costumo dizer que é tripla, quádrupla, porque a mulher, ela assume multifunções. E isso acaba nesse agravamento, né? E a mulher, ela também ela é mais emocional do que o homem ele é mais racional. Essa dificuldade, muitas vezes, de sair daquela situação, porque muitas das vezes ela não tem nem tempo para parar e analisar a vida dela, né? Hoje as mulheres, elas vivem sobrecarregadas, assumindo responsabilidade no trabalho, na família. Como diferenciar esse cansaço comum de algo profundo, como uma lealdade emocional invisível? Então, justamente depois que eu saí do sistema financeiro, eu me voltei para ser autodidata, né? Eu não me conformava com o diagnóstico de doença idiopática ou autoimune. E comecei a procurar outras vertentes, outros estudos, né? Hindu, chinês, tibetano, taoísmo, fui procurando coisas e achei a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, e o que me chamou a atenção foi que todas as enfermidades têm uma causa. Isso me encantou, porque na medicina chinesa as doenças não têm nomes, elas são síndromes. Então, estão relacionadas com os órgãos e você consegue saber onde está a deficiência, onde está o excesso, e por ali você começa um tratamento de equilíbrio. E aí eu achei, isso é interessante. Parar de dar o nome idiopático, até porque eu sou muito lógica, né? Eu sou minha formação original é matemática, né? Uma ciência pura. E não que as outras não sejam, né? Mas é assim que chama, matemática pura. E então, para mim, teria que ter um sentido lógico. E eu achei isso na medicina chinesa. Também me encantei com a parte de constelação. E aí é onde eu respondo a sua pergunta. Quer dizer, como a pessoa descobre que é uma lealdade invisível? Porque às vezes a pessoa está reproduzindo o que os pais viveram, o que os avós viveram, o que ancestrais passaram, porque essas memórias estão no DNA da pessoa. Então, se algum ancestral teve problema, teve que fugir da peste ou teve que abandonar tudo, a pessoa acaba vivendo aquela sensação no trabalho que ela está, na vida que ela está. Então, às vezes a pessoa tem tudo para dar certo, tem um grande potencial, não consegue alcançar. Por quê? Porque ela está representando um antepassado ou a vida dos pais, que também não foi uma vida tão simples, tão fácil, e ela está reproduzindo isso na vida dela. Isso aqui chama lealdade invisível. Então, você não pode ser fantástico, não pode ser feliz, não pode ser mais que os pais. Na prática, o que uma mulher ela precisa fazer quando ela sente que a vida dela travou? Por onde que ela começa? Bom, o primeiro passo mais difícil é ela aceitar ser ajudada. Porque hoje nós estamos vivendo uma masculinização do feminino.
A mulher saiu para o mercado de trabalho, mas vestindo o terno, vestindo a roupa de homem. E o homem, ele tem um formato diferente, né? Uma índole diferente, uma natureza diferente. Tanto que a mulher são ciclos, né? Nós temos os nossos ciclos todos os meses, nós passamos por fases igual à lua. O homem não, o homem, a representação do homem é o sol, o arquétipo, ou seja, constante, vibrante, potente, sempre lá. Esse é o homem. A mulher não. Ora ela tá cheia, ora ela tá minguante, ora ela tá nova, ora ela tá crescente. E isso confunde a gente. Porque a mulher fala assim, decidi fazer algo. Aí na semana seguinte ela fala, será? Mas não é que ela desistiu, ou que ela está em dúvida, ou que ela é insegura. É o ciclo. Porque ela passa por todos os ciclos. A mesma ideia passa por todos esses ciclos. E ela analisa de formas diferentes a mesma ideia. Só que para o mundo exterior, dá a impressão que a mulher é insegura, não sabe o que quer, está toda hora mudando de ideia. Mas não é isso, isso é a natureza da mulher. Por quê? Porque é onde vem a versatilidade, a flexibilidade, a criatividade, tá nisso, nessa mudança de ciclo. Por exemplo, se você você vai fazer comida, você não tempera sempre do mesmo jeito a mesma comida. Passa uns dias, você quer incrementar, você quer mudar alguma coisa, você quer fazer diferente, você quer sentir um gosto novo. Isso é a mulher. Não estou dizendo que os homens não têm criatividade, não têm essa capacidade. Tem, mas de outra maneira. A criatividade, a capacidade dos homens vem de outro estímulo, de outro desafio. Vem da conquista, da vitória em si, né? Do desafio da vitória, da competitividade. A mulher não. Ela é competitiva, sim. Aliás, a mulher é muito mais competitiva que o homem. Muito mais. Os homens, se você pegar um monte de homem, colocar numa sala, fechar lá, dali uma semana, você abre a porta, só não, fecha que a gente ainda tem conversa. As mulheres, se você deixar numa sala ali, elas daqui a pouco estão se esganiçando, porque elas querem competir, elas não sabem por que estão ali, e demora muito tempo para se afinarem. Mas isso é na atualidade. Porque antigamente, como é que tinha? Existiam as madrinhas, as comadres, as vizinhas. Então, as mulheres se uniam e se ajudavam. Hoje, se a mulher tem um problema, ela não sabe com quem compartilhar. Por isso que existe a terapia agora. Mas muitas mulheres têm vergonha de compartilhar até com a terapeuta os problemas que têm. Ainda é um tabu. A mulher falar que tem, especialmente uma mulher que se sente com alta performance, que é muito capaz, ela tem vergonha de dizer que tem problemas. Então, isso é a parte da lealdade invisível, do você não aceitar suas falhas, de você não aceitar imperfeições, só serve se for perfeito, esconder o que não tá bom. Então, esses artifícios, essas artimanhas, né? Para homem é mais fácil ser verdadeiro, porque para nós temos 4 verdades, né? A verdade cheia, minguante, crescente e nova. Cada uma no seu ciclo. Cada uma no seu ciclo. E falando em ciclos femininos, muitas mulheres elas acabam entrando em burnout lá no período da menopausa, que é uma outra fase da mulher, né? Os seus livros, eles trazem muito essa abordagem que é muito importante sobre o burnout na menopausa. Como que essas fases podem deixar de ser vistas como um problema e passar a ser chamado como realmente uma transformação, uma fase nova de vida? Então, para a mulher que sempre se sente inteira e capaz, masculinizada, ela não vai entender essa nova fase, esse novo ciclo. Ela vai achar que é uma falha. Ela está falhando. Quer dizer, como é que eu não posso mais ter filhos? Não estou mais na minha fase reprodutiva. E muitas mulheres hoje encaram isso ao contrário, que também é um perigo. Várias mulheres vão no ginecologista e pedem para suspender a menstruação. Aí o que acontece? O corpo
É como se fosse uma caldeira ali que você desregula ou fecha as válvulas, e aí? O que vai acontecer com essa mulher? São duas situações, ou ela implode internamente, ou ela entra numa menopausa precoce, porque ela está dizendo para o próprio corpo, chega, acabou. Então o corpo entende o quê? Vamos passar para o próximo ciclo, próxima fase. Em muitas culturas, a menopausa é vista como sabedoria. Então, aí depende de onde a mulher está, assim, da família, do ambiente, né? Até quando a mulher está trabalhando e entra na menopausa, ela começa a ter sensações diferentes. Ora o humor está lá em cima, ora está lá embaixo, né? Ora ela está depressiva, ora ela está explosiva, está irritadiça, está com calorão, ela não está se entendendo. E também tem vergonha de comunicar isso para as pessoas que estão à volta dela. Porque concorda que é uma coisa muito íntima? Totalmente. Né? Nós temos muitos tabus com a questão do corpo feminino. Então, você chegar no trabalho e falar assim, estou entrando na menopausa, é uma coisa absurda, né? Quer dizer, ninguém tem nada a ver com isso. Quando deveria ser o contrário. Olha, eu estou passando uma situação na minha vida, eu estou com meus hormônios estão se regulando novamente para essa nova fase e eu preciso de apoio. Mas para chegar nessa, vamos dizer, né, nessa calma, nessa clareza para dizer isso para alguém, é complicado para a mulher. Só que essa verdade, nua e crua, esse jeito de falar, é que seria o melhor, a pessoa conseguir falar. E eu estou, inclusive, terminando um livro que fala da menopausa, né? Justamente uma história, que o jeito de eu abordar esses assuntos eu escolhi como se fosse romance de ficção, e vou colocando situações, né, nos capítulos para que a pessoa se veja na protagonista, para ficar um pouco mais leve, né, porque senão seria um livro muito técnico, uma coisa de, assim, bem de estudo científico, e eu acho que eu não conseguiria alcançar o público que eu quero, que é o público leigo, são as pessoas que não têm muito acesso, não sabem que podem ter acesso, né? Não sabem que precisam. Então, eu estou com esse livro no forno, o Burnout eu consegui lançar, já está disponível na Amazon, e depois eu passo o link para você. Certo, então, depois eu coloco no descritivo aqui também os links para vocês adquirirem o livro da Helena. Helena, me conta só, você perdeu a sua visão, né? 100% dela? É considerado 100% da visão, porque justamente o que eu tenho parte da visão periférica, enxergo algumas cores, mas eu não completo o quadro, né? Então eu não tenho foco na visão, eu não consigo ler, eu não consigo enxergar. Eu uso lupa, né? Para poder. Depois que você começou a aplicar ali a medicina chinesa, teve algum retorno dessa visão? Como é que ficou? Eu consegui estabilizar a perda de visão, né? Não chegou a 100% por isso. Porque justamente eu consegui equilibrar a parte dietética, consegui entender que é necessário descansar, é necessário ter rotina para se alimentar, é necessário você ter o descanso, a meditação, fazer os exercícios. Então, assim, o corpo, ele é uma máquina biológica, mas ele é uma máquina. Então, é assim, se a pessoa deixa de agachar e levantar por um ano, o dia que ela tiver que se agachar, ela vai agachar com muita dificuldade. Então, assim, se você ficar uns 2 anos sem nunca dar uma corridinha em lugar nenhum, você não consegue mais correr. Fica muito difícil. Aí começa como se fosse uma reabilitação. Praticamente uma fisioterapia para você retornar os movimentos para você. E na medicina chinesa nós fazemos o Qigong, que são exercícios leves, sempre no sentido de você movimentar o Qi, que é a energia do corpo, né? Movimentar os fluidos corporais. Então são sempre movimentos muito leves, delicados, justamente para não machucar, para não forçar as articulações, mas precisa se mexer. Então, assim, pega um bailarino, por exemplo.
Olha a quantidade de movimentos diferentes que ele faz. Então, o corpo está muito preparado, mas está preparado porque ele treina todo dia. Agora, um lutador de boxe, nós vemos muito, assim, conseguimos ver muito isso nos jogadores de futebol que se aposentam. Muitos deles perdem completamente a forma, outros conservam, outros adoecem. Então, não é que porque a pessoa se exercitou a vida inteira que ela fica com saúde. Não é só isso. Tem que ser algo contínuo, né? Tem que ser o conjunto, né? Exatamente. E olha só, você havia comentado que tinha perdido 100% da visão e que ela estabilizou. Tá, mas se você perdeu 100%, ela estabilizou aqui, em que ponto? Ah, sim, é que assim, existem várias classificações, né, na questão da cegueira. Então Sim. você começa a descer, você começa a ter baixa visão. Então, baixa visão já é considerado uma perda grave de visão. Aí você tem as graduações até você não conseguir. Por exemplo, eu não posso dirigir, né? Eu não tenho essa percepção espacial, enxergar degraus, por exemplo, para você andar num lugar que você conhece, ok. Você sabe que tem um degrau ali, sua mente já sabe que aquele degrau tem 10, 15, 20 centímetros, não tem problema. Mas você já andou num lugar onde você não sabia que tinha um degrau, que dá um tranco no seu corpo? Então, é mais ou menos isso que vai acontecendo. Essa perda da capacidade de você ir e vir com facilidade. Então, assim, eu leio uma placa, assim, se a letra for desse tamanho, assim, né, 40, 50 centímetros, o que acontece? Conforme eu vou escaneando a imagem vagarosamente, eu consigo formar na minha mente a imagem daquela letra. Agora, é muito complicado você ler um livro, você legenda, isso não existe para mim. Hoje em dia, graças a Deus, tem as IAs, então, né, a tecnologia me ajuda muito, porque eu ouço livros, eu assisto vídeos, as aulas todas que eu tenho feito, que eu tenho assistido, são videoaulas. Os professores, mentores, hoje eles têm essa facilidade de conversar, mas se fosse antigamente, eu ia estar muito restrita. E como é que você faz para escrever os seus livros? Eu tenho uma tela gigante, né, do meu computador, com uma letrona 70 e 72, né, e tenho uma memória muito boa, porque eu fiz curso de datilografia, então o teclado para mim é uma extensão das minhas mãos, né, eu sei exatamente onde ele está, todas as coisas. Isso é uma coisa interessante, né, que a falta de visão, ela desperta os outros sentidos. É como se eu acordasse outros sentidos. Então, a minha audição melhorou bastante, o tato, né, assim, sensações melhoram, o tato melhora. Lógico, eu aprendi braille. Não, gente, só aprende braille quem é cego de nascença, de verdade. Não tem como você aprender braille depois de adulto, porque tem outras tecnologias. É muito mais fácil ouvir um livro do que você tentar aprender braille para poder ler um livro com os dedos, né? Então, tem esses detalhes. Existem as bengalas, né? Bengala de cego total, bengala de baixa visão. Então, o cego total geralmente é aquele que não tem visão nenhuma, que os olhos são escuros. Ou ele enxerga só um branco ou um escuro, não consegue saber as cores, não sabe nada disso. Eu ainda tenho um pouco de visão periférica, mas não é uma visão que diz assim, você é totalmente capaz. Não, eu sou considerado deficiente. Aí eu tenho uma visão, eu tenho uma vida restrita, vamos dizer, nesses termos. Não posso dirigir, eu não posso pegar um avião sozinha. Não, nem um avião? Não, nem um avião. Se eu for viajar para outro país, eu tenho que ser acompanhada. Ou pelos comissários, ou pedir auxílio para a companhia. Então, assim, mas como é que a pessoa que é cega faz? Ela é treinada para isso. Até para usar a bengala, você recebe um treinamento. A guia, né? Para você andar, para você saber como usar. Porque você pode machucar outras pessoas também, né?
Bem isso. Você trabalha também com o emocional infantil, né? Através da coleção Coraçãozinho Valente. Como que a gente faz para cuidar das emoções da criança, para que eles não sejam adultos doentios lá no seu amanhã? Então, o que eu percebi, eu atendo as mulheres, né? Minha especialidade, e eu percebi muitos conflitos em relação aos filhos. E aí eu resolvi fazer uma coleção de livrinhos que já tá saindo também, né? Eu quis fazer esses livrinhos no formato físico, né? Então demora um pouquinho mais. E eu peguei justamente os conflitos que mais estavam atingindo as crianças. O que acontece? Por exemplo, a criança, ela faz uma leitura diferente do cenário. Nós todos fazemos isso, porque nós somos criança, nós temos nossa criança interior. E essa criança interior, ela pode vir à tona e começar a tomar o controle quando esse adulto não tem certeza do que está fazendo. Então, assim, situações insólitas, coisas que você nem imagina que faria, mas de repente você faz. Ao invés de você tinha certeza que você ia falar assim, você vira e fala não. Isso é o quê? É a criança interior, é a ferida que está lá dentro. Ah, você tinha um compromisso para ir, desaparece. Muitas das minhas pacientes, eu não posso falar nomes, claro, mas eu vejo o seguinte, quando elas entram num bom relacionamento, elas se afastam. Então, o que é isso? É o histórico emocional. Porque lá atrás a criança teve uma perda, a criança foi abandonada quando achou que estava sendo cuidada. Aí ela decidiu naquela cabecinha de 2, 3 anos que nunca mais ia confiar em ninguém. Então essas situações é que eu estou trazendo nos livrinhos. Ah, quando os pais se separam, como é que é para a criança viver em 2 casas? Para os pais, normal, né? A criança vai para lá, vai para cá, 15 dias num lugar, 15 dias no outro, 1 mês, sei lá, 1 ano. Ou tem pais que acham que muda para outro país e tudo bem, né? Que depois as coisas se resolvem. Ah, porque ele morreu para mim, então não tem mais direito dos meus filhos. E não é bem assim. A criança considera o amor para os dois. Então, eu estou abordando nesses livrinhos o ponto de vista da criança, onde eu coloco frases sistêmicas, né? Para a criança ler, para a criança recitar, e quando a criança é muito pequena, o adulto lê para ela, e até é bom para o adulto, para ele perceber, né? A criança sempre fala nos livrinhos, eu sou pequeno e você é grande, eu tenho direito de brincar, de ser protegido, de crescer, de me divertir, e você tem o direito de cuidar de mim. Muito importante isso, né? Porque o que a gente percebe hoje também, eu também percebo isso nos atendimentos. A criança que se torna adulto muito rápido, né? Ela assume muitas responsabilidades. Até eu estava vendo a Paula Fernandes, ela fez uma música muito bonita falando disso, que ela se tornou uma adulta muito rápido, né? Ela não teve uma infância, ela não foi criança, realmente. E a música dela ficou muito linda, até ela se emociona na primeira vez que ela cantou, que ela lançou a música. E como a gente vê isso realmente na vida real, né? Nós estamos numa, assim, eu falo que não é uma geração, numa era de transição, né? Porque o pessoal de hoje fala assim, essa geração. Não, a nossa geração também foi transição. Você pode ver que todo o século passado, né, tiveram 2 guerras, teve epidemia no começo do século, como tivemos agora, teve Guerra Fria. Então, assim, os nossos pais, nossos avós estavam sempre ameaçados. Nós podemos dizer que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, foi uma geração hiperprotegida. Só que isso causa um prejuízo também no sentido da autoestima, da frustração. A criança não pode se frustrar. Como assim não pode se frustrar? E depois, quando você for fazer uma entrevista de emprego e disserem não na sua cara, você vai fazer o quê? Vai chorar na frente do entrevistador? Vai tirar o sapato e jogar na cabeça dele? Entende? Precisa ter essa parte. E existe na medicina chinesa os ciclos da vida, né?
Então, o primeiro ciclo, que é até os 7 anos para a mulher e até os 8 para os homens, os pais têm que ser terra. O que a terra é? A terra é aquela que comanda, que acolhe, mas que manda. Então, não tem direito, não é para a criança, que roupa você quer pôr quando ela tem 3 anos de idade? Não é o tempo disso. O que você quer comer? Não é o tempo disso. O tempo disso é depois dos 7 anos. Porque é o ciclo da vida. Essa criança que está sendo muito exposta a decisões muito cedo, ela não consegue depois entender o que é ser comandada, o que é trabalhar em equipe, o que é assumir um compromisso. Porque sempre alguém perguntou para ela, o que você quer? O que você gostaria de fazer hoje? Então, para ela, o mundo começa a ser assim, venha a nós e o vosso reino nada. Então, existem as fases corretas de cada coisa. E isso é muito interessante, porque às vezes você acha que está fazendo um bem e está fazendo um mal. E falando em filhos, em mulher, a gente percebe muito como tem mulheres solos, né? Mulheres que criam seus filhos sozinhas, enfim, e por mais que o pai dê um suporte, mas quem fica com toda a responsabilidade, a grande maioria é a mulher. O que muda na vida de uma mulher quando ela decide realmente carregar tudo isso sozinha? E como que ela começa a aceitar o apoio das outras pessoas, né? Porque o que eu percebo? Essas mulheres, elas têm muitas dificuldades em estar entrando em um novo relacionamento e aceitar que alguém cuide dela. Mas o caminho de volta para essas mulheres, o primeiro caminho de volta é voltar para as mães. Então, quando elas ficam solo, alguma coisa assim, é voltar para a casa dos pais, né? Ou volta para a casa dos pais, ou vai morar com um parente, alguma coisa assim. As que têm recurso financeiro continuam sozinhas e assumem os dois lados, mas normalmente, quando não tem recurso financeiro, volta para a casa da família. E aí o que acontece? Uma infantilização dessa mulher. Quem assume é a criança interior, machucada, triste, abandonada, rejeitada, frustrada, traída, injustiçada, envergonhada, né? Que são as feridas emocionais mais fortes que existem. Aí, para ela sair desse ciclo novamente, ela vai precisar refazer a jornada infantil dela. Que, assim, parece ridículo, né? Como é que uma mãe que tem uma criança pequena vai conseguir fazer a jornada de infância? É um contrassenso, né? Mas é como se você pegasse uma criança de 10 anos e desse uma boneca de verdade para ela cuidar. Então, essa fragilização da mulher causa isso. E às vezes você vê atitudes, mulheres se expondo, mulheres expondo o próprio corpo, e achando que podem lidar com a sexualidade como os homens lidam. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas eu estou dizendo que isso para a mulher vai abrindo uma ferida nos tecidos emocionais, cada vez mais. É como se fosse um elástico que você vai puxando, daqui a pouco ele perde elasticidade, não volta mais. É uma degradação emocional, física, espiritual. Então, quando algo não dá certo, não deu certo por causa dela, por causa dele, por causa da criança. Não, é um conjunto de coisas. Nunca é uma coisa só. É um monte de coisas que vão sendo acumuladas. É como se fosse aquela gota de água que cai quando o copo está cheio. É aí onde acontecem as rupturas. Dá para fazer isso antes? Dá. Só que isso também é um treinamento, como eu falei para você. A frustração, você saber falar não, você saber lidar com os espaços, saber colocar limites. Então, todas essas coisas fazem parte da vida, de uma vida melhor, mais saudável, mais abundante. Isso é difícil. Mulher solo. E tem outro detalhe também. A mulher sozinha, ela se torna uma leoa. Ela não admite que ninguém fale nada do filhinho dela, do bebê dela. Então, quando entra um companheiro novo na vida, ele vai trazer a bagagem dele. E ele vai querer educar essa criança, porque ele se sente pai.
não no sentido da mulher. A mulher acolhe os filhos do marido, mas o marido, ele nunca acolhe 100% os filhos da mulher. Posso estar falando bobagem, mas vamos dizer que o tempo disso acontecer é maior. O homem sempre vai considerar que aquela criança é de outro homem. E a mulher tem essa natureza do acolhimento. Se o homem vier com pacote, 2, 3 filhos, daqui a pouco ela está cuidando de todo mundo. É muito raro, mas acontece a mulher ficar com ciúmes, ficar com raiva, justamente por causa dessa masculinização da mulher. Ela perdeu aquela essência do cuidado, da natureza. Mas o normal, o comum, é que seja dessa maneira. Então a mulher prefere ficar solo, prefere viver sozinha. Aí ela passa um período que seria um período muito bom dela arrumar um companheiro, de reconstruir a vida dela, ela passa sozinha. E vai pensar nisso quando estiver na menopausa, quando os filhos estiverem adultos. Ô, Helena, eu trago agora também um quadro que nós temos aqui, que é no Divã da Vida Real, onde as pessoas de casa, elas trazem ali algo que elas precisam resolver dentro delas. Então, elas encaminham aqui para a gente analisa e traz aqui no quadro que tem a ver com o tema que a gente está tratando no dia, né? O oferecimento aqui da CMC Saúde Corporativa. Eu vou deixar aqui no descritivo também o link para você estar participando do Divã da Vida Real. É um quadro onde a pessoa, ela escreve e a gente mantém o anonimato dela. Ela coloca o pseudônimo ou as iniciais do nome, enfim, né? E traz ali a história dela para que a gente possa auxiliar. Então, hoje quem está participando aqui com a gente é a MM, e ela diz o seguinte: oi, eu nem sei direito por onde começar. Eu sou mãe solo, de 3 filhos pequenos, trabalho o dia inteiro, cuido da casa e, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu parei para respirar de verdade. Eu acordo já cansada, como se não tivesse descansado nada. Minha cabeça não desliga, meu corpo dói e mesmo assim eu continuo, porque parece que se eu parar, tudo desmorona. Eu sempre fui forte, a que resolve tudo, a que dá conta, mas ultimamente eu tenho sentido que estou me perdendo. Tem dias que eu olho no espelho e não me reconheço mais. E o pior, eu nem sei em que momento isso aconteceu. Eu só queria voltar e me sentir leve, sem culpa, sem peso, sem aquele peso constante. Será que ainda dá tempo? Helena, se você pudesse deixar uma mensagem para a MM e as várias mulheres que existem e que estão aqui nos ouvindo agora, mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas e tentando dar conta de tudo, o que você diria para elas? Olha, sempre tem uma saída. Então, assim, o primeiro passo é você reconhecer que não está tudo bem. Porque a gente está sempre achando, não, tá tudo bem, eu dou conta, é só mais um dia, é só mais um passo, eu vou chegar lá. Não, reconheça que não está bem. Respira, reconheça que não está bem, e aí você começa a olhar pela janela e procurar algo de bom na sua vida. Pequenas coisas, a gente precisa celebrar, a gente precisa começar a achar coisas boas na vida. Aí o próximo passo é procurar ajuda, procurar acolhimento, uma terapia, um grupo de apoio, mesmo aqui no podcast, né? Procurar apoio, porque falar para a mulher faz parte da vida. E quanto mais você se cala, mais você vai acumulando, é como se você fosse colocando terra em cima de algo que está ali, que não está bom. Então você precisa se abrir. E isso não é perder força, isso não é fracassar. Você falar dos seus problemas não é, como é que eu falo? Não é demérito. É mérito, faz parte da vida. Olha tudo que você passou, você tem 3 filhos, você está cuidando deles. Pode ser que não seja da forma que você gostaria, mas você está fazendo. Pode ter outra forma de fazer isso? Pode.
É que em alguns momentos você foi fechando as portas para se proteger. E aí essas portas precisam ser abertas de novo. Algumas vão ser deixadas para trás, mas outras vão ser as portas que você pode caminhar. E vai ser de uma forma melhor. Até porque as crianças crescem, né? A gente não fica a vida inteira com as crianças pequenas. E esse olhar para você é muito importante. Olhar para você, porque todas nós somos muito belas. Por dentro, por fora. Todas as mulheres têm um encanto que muitas vezes nós deixamos guardado na gaveta, né? Escondido. E isso você pode recuperar aos poucos, não precisa ser sozinho. Você pode ter ajuda para fazer isso. E pode ter certeza que você vai encontrar muitas mulheres que passaram as mesmas coisas que você está passando. Umas mais, outras menos. Mas com certeza você pode sair dessa e procurar um propósito, uma forma melhor de viver sua vida, mais satisfatória. Bem assim, e a importância da gente cuidar da gente, né? A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, se eu não tiver saúde, como é que eu vou cuidar dos filhos? Então, eu preciso cuidar da minha saúde. Se eu não tirar tempo para cuidar da minha saúde, eu vou ter que tirar um tempo para cuidar da minha doença. Então, essa é a importância da prevenção. Helena, muito obrigada pela tua participação. Que episódio necessário realmente. Fica aqui um aprendizado muito forte sobre o esgotamento. O esgotamento, ele não é o fim, ele é um chamado para a gente olhar para dentro, para a gente reorganizar a nossa vida e principalmente, né, para a gente parar de carregar tudo sozinha. Não precisa, porque vocês já notaram como é que o homem carrega uma mulher? É nos braços. E como uma mulher carrega um homem? Nas costas. Então tem diferença, gente. A mulher não precisa carregar tudo sozinha. Ela pode encontrar formas de compartilhar, formas de partilhar e de compartilhar. Isso não diminui ninguém. Então, muito obrigada, Helena, pela tua participação, por toda a mensagem que você deixou aqui, com certeza vai fazer sentido para muitas pessoas. E fica aqui um convite especial para vocês. Participe do Divã da Vida Real, traga aqui a sua história, a gente vai dar um olhar terapêutico para isso, para te auxiliar. Participe também do Café com Propósito, vou deixar o link aqui também no descritivo. Estamos iniciando aí a comunidade CMC, então quem quiser estar participando da comunidade, deixa no comentário comunidade. Teremos aí uma imersão terapêutica em junho. Quem quiser estar participando dessa imersão, vai ser em Uruçanga, vai ser presencial, e quem tiver interesse, então, pode estar colocando também a palavra imersão, e também iniciaremos a jornada terapêutica. A jornada terapêutica são encontros aí de 12 meses, ou seja, um ano inteiro que a gente vai estar aí com vocês, trazendo realmente esse olhar terapêutico para as 12 áreas da vida, e quem tiver interesse, coloca aí a palavra jornada, comentem, compartilhe, siga a gente, ativa o sininho, e se esse episódio fez sentido para você, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, e que esse episódio vai estar auxiliando essas pessoas também. Helena, quer deixar uma mensagem aí final? Eu quero sim, eu agradeço muito você e espero que essa história, que o burnout não seja um fim, mas seja um recomeço para as pessoas. O esgotamento, a enfermidade, que assim como eu consegui achar meu propósito de vida de ajudar as pessoas, que agora faz todo sentido, né, toda a minha jornada, eu espero que as pessoas encontrem uma forma melhor de viver e peça ajuda. Pedir ajuda não é demérito, como eu falei para vocês. Pedir ajuda, às vezes, o apoio é só o que precisamos, o acolhimento, para poder dar aquela paradinha e sair com mais força. Muito obrigada a todos vocês e até aí um próximo episódio do Cast CMC. Tchau, tchau. Tchau.